amados irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Queridos, queremos nesta oportunidade, como de costume, externar aqui a nossa gratidão, primeiramente ao nosso Deus, por essa tão grande oportunidade, e também agradecer, as orações dos irmãos, o apoio, agradecer, louvando a Deus pelas vossas vidas, de cada comentarista. Também, nessa oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso Madigar, nosso redator, né? Glória ao nome de Jesus. E pela infinita graça de Deus, meus amados irmãos, domingo, se Deus permitir, 6 de 12 de 2020, abordar a lição de número 10, que tem como tema a última defesa de Jó. Nesta lição nós temos uma verdade prática que eu gostaria de citar para nós refletirmos nesta oportunidade, né? E nos atermos ao nosso tema da leitura diária, mas eu quero citar a primeira verdade prática que diz assim: a olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Esta é a verdade prática. E como leitura diária, o dia que foi incumbido, né, que ficou para a minha pessoa, é o dia de sábado, que tem como tema na leitura diária Jó, capítulo 35, versículos de números 4 e 5. Quando Deus sonda os caminhos do homem. Glória a Deus. Esta lição, ela, como todas as lições, né, no livro de Jó, é muito profunda. Ela tem para nós um valor muito rico, em detalhes. E nesta lição, nós vamos estar abordando o tema, como já citei, vou frisar novamente, a última defesa de Jó. Tudo indica pelo conteúdo jurídico, né, pela linguajar polido na parte jurista, a gente entende que Jó ele exercia, né, com certeza, esse papel de juiz, e um juiz que se destacava pelas causas que ele defendia, né, que ele era um homem justo, íntegro, que desviava-se do mal, como o próprio Deus o descreve, porém, em seu patamar básico de defesa, ele estava ali defendendo os órfãos, as viúvas, as pessoas menos favorecidas da sociedade, né? Nós encontramos esse homem de Deus e, como última defesa de Jó, nós gostaríamos de citar, desculpe, de ler o texto que está em Jó, capítulo de número 31 e os versículos de número 4 e 5, né, que está a base de nossa leitura diária. Glória a Deus. É sempre para nós uma grande satisfação, né, poder comentar, e para nós a gente não podemos externar nossa gratidão de outra forma a não ser falar da nossa alegria, né, da nossa satisfação. Quando no capítulo de número 31 do livro de Jó, onde está a leitura diária, o tema, né? Capítulo 31, versículos 4 e 5 diz assim: ou não vê ele com os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, né? Essa brilhante defesa, né? A gente vai encontrar aqui essa, esse esboço de defesa, né? Do nosso patriarca Jó. A gente vai encontrar ele falando de algo muito profundo, né? De que Deus ele conhece o caminho de cada um de nós, né? Ele conhece, e como aquele que conhece, ele sabe perfeitamente os nossos procedimentos. Temos, meus amados irmãos, nessa lição que vamos estar
estudando domingo, uma oportunidade ímpar, né, de ver uma brilhante defesa, né? Eu acredito que todas as autoridades da área de jurista, né, os advogados, os causistas, né, eles deveriam atentar com muita ênfase para as prerrogativas de Jó, né? O seu linguajar, a sua prontidão, a sua exímia defesa, né? Louvado seja o nome de Jesus. E nós temos como referência, meus irmãos, o patriarca fazendo aqui a sua última defesa, mostrando a sua última argumentação antes do juiz, né? Ele dá a sentença, ele bateu o martelo. Aí nós vamos encontrar Jó fazendo a sua defesa. Eu gostaria também de citar, é claro que os nossos amados irmãos que estudam a lição, que estudam, que fazem parte da EBD, da Escola Bíblica Dominical, sabem disso, mas só para a gente reforçar o nosso conhecimento, né? O livro de Jó também, no capítulo 31, registra na sua última defesa, ele cita, né, três tipos de pecados que pode fazer qualquer homem tropeçar. Ele cita no capítulo 31, versículos de 1 ao 4, a lascívia, né? No capítulo 31, versículos 5 a 8, ele fala da falsidade. E no capítulo 31, versículo 9 ao 12, ele fala do adultério, né? São três tipos de pecado que pode fazer qualquer homem tropeçar. E esse exímio advogado, né? Ele argumentando ali, expondo, fazendo essa bela exposição de sua defesa, dos autos de sua defesa, ele vai deixar isso registrado no capítulo 31 e vale a pena a gente citar aqui para os irmãos a nível de conhecimento. Mas, meus amados irmãos, como disse o patriarca, né? Quando Deus sonda os caminhos do homem, ele conhece os nossos caminhos, né? E ele sonda cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero citar um outro versículo, né, para a nossa meditação nessa oportunidade, que está no livro de Provérbios, né? Provérbios capítulo 34, versículo de número 21, que nos diz a seguinte expressão: porque os olhos de Deus estão sobre cada um e ele vê todos os seus passos, né? Aquele brilhante advogado, aquele exímio advogado, ele não estava só recorrendo para um juiz, né? Mas para um juiz que vê tudo, né? Que nada escapa dos seus olhos. Ainda Provérbio capítulo 5, versículo de número 21, ele diz assim, a palavra de Deus: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas veredas. Se ele tivesse recorrido aí para uma jurisdição humana, né, um juiz humano, pode ser que alguém o condenasse, porque nos autos ali ele está citando ali a sua prontidão para ajudar os mais necessitados, né? E quando a gente trabalha nesse patamar de defesa, a gente vai atender uma camada da sociedade que, por ser também menos privilegiada, vai estar ali também é, por trás dos holofotes, né? As pessoas não vão ver, as pessoas não vão divulgar, não vai ter uma mídia, não vai ter uma imprensa, não vai ter os holofotes, né? A luz da mídia, né? Não vão jogar aquele clarão da mídia para difundir, para propagar, mas esse juiz a qual ele apelou, né? Ele não só vê, contempla, né? E Provérbios aqui está dizendo que ele aplana todas as veredas. Louvado seja o nome do Senhor. É importante o homem
o servo de Deus saber que como os nossos caminhos, né, estão diante do nosso Deus, né, quando Deus sonda os caminhos do homem, a capacidade de sondar é de ir mais além, né? É de perceber, sondar, ter a percepção de entender até os teus pensamentos. Isso é profundo porque a palavra de Deus diz, o salmista ele fala que ainda antes que em mim venha uma palavra, né? Aquele que nos sonda, porque só Deus ele tem essa capacidade de nos sondar, de ter essa percepção do que vai dentro do nosso coração, né? O que está escondido dentro de mim e de você. Então, o patriarca de U, ele diz exatamente esta verdade, deixando ali como argumento de defesa, como instrumento de defesa, né? Que não poderia ser rechaçado, que não poderia ser contraposto por homem nenhum, né? Ele vai levar ali sua defesa ao mais alto escalão, né, da jurisprudência. Ele deixou as esferas locais, as esferas estaduais, deixou a supremacia, né, a Suprema Corte, e ele foi a Corte das Cortes, né, a Corte Divina, a Corte Suprema, e apelou para um juiz que não falha, para um juiz que não tem parecer embasado só em argumentos humanos, né, porque Deus ele conhece os teus caminhos, ele conhece os nossos caminhos. E às vezes, irmãos, na nossa trajetória espiritual, nós vamos aprender isso com a vida de Jó, né? Nós vamos perceber isso de uma forma bem clara, bem evidente na vida deste patriarca, que fazer a vontade de Deus, que ser um referencial como homem de Deus, como servo de Deus, muitas vezes é estar por trás dos holofotes, sim, é não ser visto, é não ser reconhecido, né? É claro que a gente vai observar que em uma fase da vida dele as pessoas via, as pessoas reconheciam, mas quando chega o momento da adversidade, aquelas pessoas, né? Elas não estavam ali. Parente, né? Um amigo, um irmão, né? E chegou a ponto de não ter nada, né? Não ter ninguém humanamente falando, a não ser aquele caquinho de telha para se coçar, né? E aqueles três amigos que ao invés de ajudar, estavam molestando a sua dor. Você está com uma ferida e alguém, ao invés de passar o bálsamo, passar o remédio, está apertando muito mais, né? Mas o importante é que nós aprendemos essa lição de Jó, é que como Deus sonda os nossos caminhos, né? Como Ele contempla aquilo que nós fazemos neste mundo, vem dele a nossa recompensa. Amém, meus irmãos? Eu quero citar outro versículo, o tempo já está pedindo prudência para nós e a gente vamos para a conclusão, mas eu achei interessante, eu quero citar aqui, nesta oportunidade, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 19, que nos diz assim, eu vou ler por conta do tempo. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Né? Era isso que alentava o coração de Jó. Era isso que fazia com que ele continuasse. Né? Um dia rico, próspero, outro dia sem nada, sem ninguém. Né? Ele sabia de uma coisa, muitas verdades norteavam a vida daquele homem agora enfermo, daquele homem agora enlutado sem a família, daquele homem empobrecido sem os bens materiais, daquele homem abalado pelos seus amigos, molestado pelos seus amigos, mas daquele homem que cria no juízo divino, né? Eu sei que o meu Redentor ele vive. Glória a Deus, né? E o texto que nós lemos no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 19, é bem claro, né, meus irmãos? Ele está, os olhos do Senhor, glória a Deus, né, estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos do homem, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Então Jó sabia disso, né? Então, apelar para um juízo divino, apelar para um juízo infalível, né? Que
Os humanos, eles dormem, eles param, eles têm recesso, mas o tribunal divino não. O tribunal divino está aberto 24 horas, né? E como os olhos dele estão sobre o nosso caminho, ele, se tem alguém que me conhece, se tem alguém que sabe quem eu sou, né? É Deus. Amém? Por isso que eu apelei para ele. O meu Redentor está vivo. Aleluia, né? E eu quero concluir essa lição falando a afirmação do nosso patriarca, né? Ele está vivo, né? E um dia ele vai se levantar sobre a terra. Amém, meus irmãos? Então que Deus continue nos ajudando, que Deus continue abençoando. É uma boa aula. Eu espero que tenha sido, né, de bênção para as vossas vidas este comentário da leitura diária. Agradecer mais uma vez ao nosso Deus, ao nosso amigo irmão Edgar, né? Que Deus continue abençoando. E dizer para você que é sempre um privilégio falar do amor de Deus. Então, domingo, uma boa aula. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, em nome de Jesus.